Olá, pessoal, tudo bem? Sou Prof. Deia Caldarte e vim esclarecer mais uma dúvida de português ensino fundamental em Seja 2020. Essa é uma questão, tá? Questão número 12. Ah, prof, olha só, o que tu faz? Eu faço parte da equipe do EDAI Professor e a gente veio com o intuito de auxiliar vocês. Nos sigam nas redes sociais. Olá, pessoal. Sou Prof. Deia Caldarte e vim esclarecer mais uma questão de português 2020 em Seja Ensino Fundamental, questão 12. Nos sigam nas redes sociais. E daí, professor? Vamos lá. Sempre a prof diz e vai bater na mesma tecla que vocês têm que primeiro iniciar pela pergunta para direcionar o que realmente é necessário para que a gente possa ter uma resposta correta, tá? Mesmo que a gente não saiba sobre o assunto. Aqui ele traz uma questão que já dá para ver ali que tem, né, uma história em quadrinhos. Vamos lá. A história em quadrinhos aproxima dos leitores de uma problemática acerca da inclusão social. Sua função consiste em... Então, já quer saber, né? Para que trouxe essa história em quadrinhos? Letra A. Enaltecer as capacidades cognitivas de pessoas com TEA. Apresentar informações para combater a discriminação entre autistas, contra autistas. Letra C. Empregar termo técnico para desenvolver. Letra C. Empregar termo técnico para descrever o autismo. Letra D. Retratar as características de uma enfermidade. A gente viu, embora ali a letra A meio que já nos apavora, né? Aqui o TEA, essa abreviação. Se a gente fosse só ler a primeira questão, a gente já não ia saber de cara, assim. Ah, tá falando sobre o autismo. Mas aqui, ó, na letra B fala autista, na letra C fala autismo e aqui fala sobre enfermidade, uma característica de uma doença, né? Embora não seja doença, é só o desenvolvimento neuropsicomotor. Ah, prof, mas tu sabe tudo. Então, olha só, a gente tem que bater o olho e responder. Mesmo que a gente não saiba sobre o assunto, a gente consegue responder. Vamos lá, tá? Agora a gente vai descer aqui a questão. Deixa eu só colocar ali. Ó, sempre tentem extrair o máximo de informações que vocês puderem. Peguem ali, olhem tudo que está descrito nos quadrinhos, analisem as figuras, falem mentalmente, porque lá na prova vocês não vão poder falar em voz alta. Então, vamos lá. É uma pergunta de espanhol, esqueci de falar, né? Agora sim, vocês vão morrer de medo para fazer essa questão. Não, não é assim. El autismo no es uma enfermedade. Olha só, aqui no primeiro quadrinho, gente, para tudo e vem comigo, tá? O primeiro quadrinho, ele já nos diz que ele não é uma enfermidade. Enfermidade, olha, espanhol é fácil, mesmo que a gente não saiba pronunciar. E aqui, ó, no es uma enfermidade. Então, não é uma enfermidade. O que lá na letra D tá falando? Retratar as características de uma enfermidade. Não, já lá de carão, lá no título já tá dizendo, não é uma enfermidade, não é. Ó, até o termo aqui, enfermidade, tá? De português, se aproxima muito com a língua espanhola, enfermidade. Só faltou o E. Então, dá pra gente se ligar que não é uma enfermidade. Lá tá falando que é, e não é. Vamos lá. Es una forma de desarrollo diferente. Ah, prof, pelo amor, saiu ali o desarrollo. Tá
eu também não iria saber na hora, né? Pelo amor, essa palavra, o que que é? A gente segue para o próximo quadrinho. É uma menina que está explicando algo. Olá, sou Maria. Tenho 4 anos. Quizá me hayas visto por aí. Sou parte de tu comunidade. Tá, ela é Maria, tem 4 anos, né? E vem ela por aí, né? Ela faz parte da comunidade. Há um ano fui diagnosticada com o transtorno generalizado del desarrollo, também conhecido como transtorno del espectro autista. Olha ali, ó, o TEA. Quando tem aqui abreviações, tá? De palavras em letras maiúsculas, significa que é algo que tu tá, como é que se diz? Tu trouxe essa palavra para ficar mais. Quando a gente tem a abreviatura de alguma palavra, a gente coloca em letra maiúscula essas letras, mas sempre antes de utilizá-las, né? Depois, a gente sim tem que descrever o que que é, tá? Aqui no caso vocês viram, ó, transtorno del espectro autista, tá? Então é o autismo. Vamos lá para o próximo quadrinho. El autismo no es una enfermedad mental. De novo, ele trouxe aqui, tá? Sobre o autismo, que não é uma enfermidade mental. Não é. Ó, no es una enfermedad mental. Deixa eu até pegar aqui. Ó, não é uma enfermidade mental. Aqui, de novo, tá dizendo que a letra D não tem que assinalar. Vamos ligar nisso, né? O no, vocês já sabem no espanhol. Sim, sim, uma alteração del desarrollo neural. Neuronal. Sim, origem identificado como que afecta áreas como desarrollo del lenguaje. Hablo poquito, pero entendo tudo. Olha só, a gente não sabe o que é a palavra desarrollo. Só que ele diz aqui que é sobre a linguagem, tá? É um desenvolvimento da linguagem. Então, as crianças, elas falam um pouquinho, mas elas entendem tudo que tu fala. É só o desenvolvimento dessa parte neural, né? Da fala. Eles não vão conseguir se expressar, falar corretamente, mas eles entendem tudo, tá? Capacidade de socialização e interação. Maria, Maria, Maria. E presença de movimentos repetitivos, estereotipado, entre outros sintomas. Então, aqui tá falando que ela tem dificuldade na socialização, crianças com aspecto autista, elas ficam mais, a gente fala, né, no geral, assim, ele fica no mundinho deles. Sim, eles conseguem, sabe? Não está vinculado a um grupo ali que esteja naquele momento participando de uma atividade. Eles podem ficar muito bem no cantinho deles, e isso é uma característica do autismo, tá? E eles fazem movimentos muito repetitivos, né? Movimentos repetitivos e vão fazendo. Aqui trouxe 3 características, tá? Que a gente pode utilizar. Vamos lá para a pergunta de novo. Meu Deus, essa pergunta aqui eu falei demais, né? A história em quadrinhos aproxima os leitores de uma problemática acerca da inclusão social. Sua função consiste em isso, o autismo é difícil, né? Na inclusão social, de um modo geral. Porém, hoje a gente já tem visto com bons olhos, inclusive uma pessoa que nos traz muito, né, sobre o carinho, sobre o cuidado, sobre como a gente deve se portar a pessoa autista, é o Mion, né? Marcos Mion, que agora tá na Globo, na outra emissora. Ele é sim um ser humano espetacular, um pai
que a gente deveria levar, assim, no coração e nos preparar, sabe? Tem muitas pessoas legais que a gente pode, sim, copiar os exemplos dele. E ele, sim, mostra sobre isso, sobre o autismo, e não tem vergonha de falar, e trouxe isso para nossa realidade. Vamos lá. A função consiste em enaltecer as capacidades cognitivas de pessoas com TEA, autismo? Não, ele não enaltece, né? O que acontece ali? Ele não tá dizendo, ó, a pessoa tem isso e isso. Então, não enaltece. Meu Deus, faltou na aula de corte e recorte. Letra B. Apresentar informações para combater a discriminação contra autistas? Vamos lá. Apresentar informações para combater a discriminação contra autistas? E é isso mesmo. Sim, ele apresenta, né? Ele trouxe informações de como que é a criança autista. Ela fala pouco, mas ela entende. Ela fica mais quietinha no canto dela, mas nem por isso a gente tem que excluí-la, né? E aqui ela tem alguns sintomas de movimentos repetitivos. Então, ó, apresenta, sim, os quadrinhos são 3 quadrinhos, no total ali a gente vê 7, né? Com o título, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 quadrinhos, 3 trazem informações sobre essa problemática, né? Letra B, correta. Letra C, empregar termo técnico para descrever o autismo. Ali é só um meio de informação, mas ele não, sabe, não é algo relevante de que a gente tem que, a partir de hoje, só falar que, ai, será que essa pessoa tem TEA? Não, né? O termo técnico é para utilizar para profissionais que estão envolvidos com o desenvolvimento, com a ajuda dessas crianças, fono, fisioterapia, demais profissionais engajados para esse fim, tá? Então a gente vai ouvir pouco, muito mais a gente vai ouvir a palavra autismo, tá? Retratar as características de uma enfermidade, olha ali, já não é, né? Eu já tinha falado no início que não, que já de cara, lá no título já dizia sobre enfermidade. Gente, desculpa, tá? Demorei um monte nessa questão, era para ser uma coisa bate o olho e responde, mas essa aqui, na teoria, é uma questão difícil, tá? Mesmo a gente sabendo responder, porque ela engloba espanhol, uma língua diferente, que nem todo mundo tem acesso, mas o espanhol é mais fácil que o inglês, a gente consegue fazer algumas associações e obter uma resposta. Se não uma resposta, a gente fica entre duas. Então, mais chances de nós acertarmos, tá? Não se estressem. Questão difícil, vocês não precisam se estressar. Prof, se eu errar essa, eu vou reprovar? Não, vocês têm que sempre acertar questões fáceis, tá? Gabaritem todas as questões fáceis e depois 2 médias, 2 difíceis, e isso já vai dar o tão sonhado certificado de vocês, tá? Um beijo e um abraço.